Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, povo, olá, igreja, olá, seguidores, olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos, caro servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, nessa manhã, nós vamos iniciar o nosso sexto estudo da terceira semana. E hoje, meus irmãos, Deus colocou no meu coração um estudo sobre reverência e obediência no culto. É um assunto muito relevante, muito importantíssimo para nossas vidas espirituais. Um assunto meio que delicado, mas muito necessário. Até Deus colocou no meu coração para que eu venha fazer estudos sobre reverência e obediência mais vezes, pelo menos uma vez por semana, né? E nós vamos estar estudando, para a gente estar fazendo novos estudos com esse tema: reverência e obediência no culto. Eclesiastes, capítulo 5, no seu versículo 1, nos diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus. Vejamos, meus irmãos, vivemos em um tempo que as pessoas procuram lazer, as pessoas procuram entretenimento, elas procuram irreverências para se distrair e para se relacionar com pessoas interessantes. Mas quanto ao culto, até que ponto pode ser descontraído? Porque, meu irmão, eu creio que o culto deve ser espontâneo e alegre, sem perder o respeito que lhe é devido. Amém? Quando você comparece diante de uma autoridade, você se preocupa em como se comportar. Você se preocupa em não se atrasar. Você se preocupa em vestir-se adequadamente. Você escolhe as palavras cuidadosamente. Você tem cuidado até do tom de voz para falar com essa autoridade. Será, meu irmão, que diante do Rei dos Reis não deveríamos ter ainda maior respeito? Claro que sim. Fundamental, essencial. Pois Jesus merece sempre o melhor. Sempre o melhor da minha parte, da sua parte, de todos. Mas, irmão Carlos, como ser reverente no culto? Vamos aprender, meus irmãos, algumas coisas que precisam no culto. Algumas coisas que precisam para ser reverente no culto. Primeira coisa, veja só, a oração. A oração. Mateus 21, no seu versículo 13, nos diz: a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Glória a Deus, aleluias. Meus amados irmãos, meus seguidores, meus amigos, a coisa mais importante no culto, meus amados, é a oração, sem sombra de dúvida. Se não tiver oração, é apenas uma reunião qualquer. A oração invoca a presença de Deus no culto e leva as pessoas a se sentirem perto de Deus. O propósito do culto é falar com Deus, é ouvir a voz de Deus. Quando outras atividades, como apresentações, piadinhas, começam a ocupar muito tempo
do culto em detrimento ao tempo necessário de oração, o culto começa, meu irmão, a perder seu propósito. Por quê? Porque a oração é prioridade em qualquer culto. Em seu culto, a oração é prioridade. Um culto verdadeiro é cheio de oração. A oração é o alicerce de toda pessoa, de toda igreja. É o alicerce de todos aqueles que buscam e creem em Deus. Todos aqueles que têm um propósito na vida cristã. Tem a oração como guia primordial. A oração é a chave de todo processo. É a chave de todo reconhecimento, de toda vitória. A oração é o que nos move. A oração é o que nos fortalece. A oração, meu irmão, oração. Culto sem oração não é culto. É apenas mais um evento. Segundo, silêncio. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 20, a Bíblia vai nos dizer: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Olha, meu irmão, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa, meu irmão, é a segunda coisa mais importante de um culto. É o silêncio. A palavra de Deus diz que há tempo de estar calado e tempo de falar. Está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7. Meus amados irmãos, durante o culto é desnecessário conversar com qualquer outra pessoa que não seja Deus. Em oração. Você está falando com Deus em oração. Por exemplo, se você vai no cinema, ou teatro, ou coisas assim, você é incentivado a ficar em silêncio. E as pessoas obedecem em respeito às outras pessoas. Na igreja, meu irmão, não é diferente. Vai além. Precisa de um respeito ainda maior. Evite conversas durante o culto. Desligue o seu celular ou qualquer outro meio de comunicação. Ei, avise quem está perto de você que precisa estar ligado em tudo que acontece no culto. Dedique sua voz somente ao Senhor, orando, cultuando, meditando, buscando a Ele, somente a Ele. Silêncio no culto é primordial, meu irmão. É reverência ao Senhor. Você está em comunicação direta com o Senhor. Arabacei, calabas. Ei, você está em comunicação com o Senhor. Abacaita, arabas. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa é a segunda coisa mais importante: silêncio. Oração, silêncio. Terceira coisa, concentração. O que fazemos, meu irmão, sem concentração? Nada. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 nos fala: e toda altivez que se levantar contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É muito importante, meu irmão, no culto, a concentração, para melhor aproveitamento do culto. É preciso que todos estejam atentos, num foco só, a mensagem de Deus. Cada um deve esquecer lá fora. Tem que esquecer tudo. Deixar lá fora.
para que você venha sentir a presença de Deus. O ambiente da igreja deve ser tal que evite distrações. Por exemplo, lá em Isaías, né, que chegou ao templo e viu que as abas das suas vestes enchiam o templo e a casa se encheu de fumaça. Está lá em Isaías, no seu capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Assim a presença de Deus deve preencher, meu irmão, totalmente nossa atenção. É imprescindível, meus irmãos, que haja um clima de adoração. Imprescindível. Ei, você consegue se concentrar no culto? Dedique-se toda a sua atenção no culto, na palavra de Deus, durante o culto. Esquece as coisas lá fora, esquece os seus problemas, esquece as suas dificuldades, esquece a nuvem negra lá fora. Concentra-se no culto, porque dali você vai sair renovado, dali você vai sair restabelecido, cheio da unção de Deus, cheio de forças e poder para conquistar tudo que você almeja. Mas tem que ter concentração. Alabacê. Glória a Deus. Quarta coisa, meus irmãos, reflexão. É muito importante, meu irmão, você refletir. Muito importante. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha que bênção, meu irmão. Além da oração, meu irmão, além do silêncio, além da concentração, também é muito importante, muito necessário você refletir. Você ter uma reflexão durante o culto. Devemos aprender alguma coisa nesse culto, alguma coisa útil para as nossas vidas. Como que você vai aprender, meus irmãos, se você não está concentrado, se você não está em silêncio, se você não está em oração? Muitas pessoas, meus amados, não conseguem lembrar, por exemplo, do que o pastor acabou de pregar. Qual é o tema da pregação do pastor? Não consegue lembrar. Isso é porque deixam sua mente adormecer durante o culto. E eu meditando nessa palavra, me veio à cabeça um psicólogo chamado Augusto Curry, né? Ele argumenta em um dos seus livros que a geração moderna, sobre a geração moderna de São Paulo e tal, elas sofrem com síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. As pessoas não conseguem ficar paradas, não conseguem refletir, não conseguem meditar. Glória a Deus. E você, meu irmão? E você, minha irmã? E você, meus amigos? E você, igreja? E você, povo de Deus? E você, seguidor? Você medita durante o culto? Olha, meu irmão, aproveita muito cada culto da sua vida. Aproveita para refletir, para ouvir a voz de Deus. Seja reverente no culto. Glória a Deus. Você tem muito a ganhar com isso, meu irmão. Glória a Deus. Agora, meu irmão,
meus seguidores, eu quero deixar algumas dicas que é muito útil na hora do culto. Muito útil. Algumas dicas que vai ajudar você a ser reverente em todos os cultos. Primeira dica: chega mais cedo à igreja e procure se assentar no melhor lugar. O culto é 7h30, vou chegar às 7 horas. Vou procurar o melhor lugar para me prestar mais atenção, para me ouvir melhor. Vou procurar o melhor lugar. Segunda dica: não esqueça de cumprimentar os seus irmãos. Cumprimente o seu irmão, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Terceira dica: chegou na igreja, cumprimentou os irmãos, dobre os seus joelhos e ore. Antes de tudo, ore, faça a sua oração, para que Deus te abençoe, para que Deus te dê entendimento, para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê meios de refletir, de se concentrar, de ficar quieto. Quarto, esteja em oração e reflexão antes de começar o culto. Orou, chegou, cumprimentou os irmãos, orou, pega a Bíblia, vai meditar um pouco, vai refletir um pouco. Quinta, não ande no templo durante a oração ou a leitura da Bíblia. Não ande, fique sentadinho. Ah, mas não estou conseguindo orar. Fique sentadinho. Só acompanhe. Sexto, evite conversa durante o culto. O pastor está pregando e está aquela conversaiada. Ah, porque não sei o que, meu irmão. Você está se enchendo de quê? Você está se alimentando? Na hora que o pastor está pregando e você está conversando? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você está se revestindo com a armadura de Deus? Você está se enchendo do poder de Deus? Conversando sobre qualquer outro assunto sem ser a palavra de Deus? E o pastor lá pregando uma palavra poderosa e você conversando sobre qualquer assunto? Sétimo, desligue o seu celular ou deixe no silencioso, porque se houver alguma ligação realmente necessária, aí você pega o seu celular, vai lá fora e atenda, né? Mas não deixe nunca o seu celular ligado no tom alto para atrapalhar, né? Não fica lendo revista, WhatsApp, Facebook ou qualquer outra coisa na hora do culto. Só leia a Bíblia. Medite na Bíblia. Nona, siga as orientações dos dirigentes. Quando for para levantar, levante-se. Se for para ajoelhar, ajoelhe-se. Quando for pedido para você louvar ou acompanhar o louvor, se esforce para cantar. Mesmo que você não conheça o louvor, mas se esforce. O louvor nos enche de graça. A 11ª dica: ajude as crianças a entenderem a seriedade do que está sendo feito no culto, ensinando elas a prestar a devida atenção no culto. Senta ela do seu ladinho ali e explica para ela: olha isso, o pastor está fazendo isso, o pastor está orando, vamos orar também, ore também, preste atenção. Seja receptivo aos visitantes. Vai lá, cumprimenta-os. Faça com que eles assentem perto de você. Ofereça uma Bíblia, um inário para eles. Meus irmãos, Deus conta com você. Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com nós todos para um culto maravilhoso, para uma palavra verdadeira, para nos encher de graça. Aqueles que adoram ao único e verdadeiro Deus sabem que a adoração tem de ser a essência do culto, em espírito, em verdade. João 4:23. Guarda, meu irmão, essa mensagem no seu coração. Amém?
Esse é o nosso 6º estudo. Uma poderosa palavra, uma poderosa lição que vai nos fortalecer muito. Reverência e obediência no culto. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Eu creio que você se encheu com a palavra de Deus, que você está fortalecido. Continue, meus irmãos, nesse caminho. Amém? Seja reverente, seja obediente à palavra de Deus. Seja reverente, seja obediente ao culto sagrado de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, Carlos Servo de Cristo. Acione o sininho de notificação. Deixe o seu like, comentem, compartilhem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Só digitar lá, Carlos Servo de Cristo. Amém? Deus abençoe, meus amados. Carlos Servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.